fazer aquilo que eu costumo fazer. Pronto, agora sim está começando a gravar, né, pessoal? Eu vou desligar a câmera, né, para ficar menos pesado o arquivo, né, de tal forma que ele chega para mim mais rápido, esse arquivo. E agora deixa eu também compartilhar já aquilo que nós vamos começar a fazer, tá? Pronto, então aí eu vou aguardar o compartilhamento. Pronto, né, já está compartilhando. Bom, a ideia, né, é nós tentarmos finalizar hoje o tópico 2, porque semana que vem eu quero falar sobre curva de nível, né, que é uma coisa muito interessante, importante desse contexto aqui dos gráficos, né, dos gráficos de funções e equações no R3, né. E a curva de nível tem um papel muito importante aí em várias aplicações, né, e eu vou estar discutindo isso semana que vem. E já devo estar colocando o material de curva de nível e lista também de curva de nível, tá? Talvez seja uma lista não muito longa, tá? Até mais curta do que essas que nós fizemos, principalmente esta do tópico 2, né? E uma questão da lista do tópico 2, pessoal, a entrega, eu tinha colocado dia 20, né? Mas aí eu aumentei o prazo e coloquei para o dia 23, que é terça que vem. Opa, deixa eu... A Radija também está entrando aqui. Deixa eu ver. Bom dia. Deixa eu ver se ela já está. Radija. Radija, bom dia. Deixa eu ver se ela já colocou aqui. A Radija. Será que ela está me escutando? Radija, está me escutando? Vamos ver se ela... Daqui a pouco ela se manifesta aí. Por favor, Radija, dá um retorno aí para nós, né? Se está me ouvindo. Né? Deixa eu... Agora eu vou ter que abrir o... Eu não sei se ela está me vendo. Radija, está me vendo aí na imagem, tudo? Está escutando minha voz? Eu vou ter que colocar aqui. E, plano B, né? Bom dia, Radija. Está me ouvindo? Pronto. Agora mandei a mensagem aí, né, pessoal? Vocês estão vendo. Vamos ver se ela consegue colocar aí para mim. Deixa eu pôr também aqui. Eu estou fora do chat no celular. Não estou. Não está me ouvindo? Não estou. Não está me ouvindo. Radija, se você... Então, é melhor entrar e sair novamente para ver se carrega o som. Nossa. Carrega o som. Bom, a Radija está com algum problema no som dela, né? E vocês estão percebendo aí que ela... Agora, quem é Speltre Bank? Quem é Speltre Bank? Conseguiu, Radija? Ótimo, está me ouvindo, então. Bom dia, então. Vamos ver se está tudo certo. Bom dia, vamos ver se agora dá certo aí. Bom dia, então tá ok, está me ouvindo, né? Agora, quem é Speltre Bank, né? Alguém que entrou do serviço aí, né? Do trabalho aí. Entrou com conta errada? Como assim entrou com conta errada? Agora eu não sei o que aconteceu aí. O que está acontecendo aí? Giovanni Bonatelli chegando. O pessoal está começando a chegar aí. Então, quem é Speltre Bank? Ah, ele entrou com a conta errada no Google, acho, né? Aí escolheu a conta errada, né? Mas, de qualquer forma, quem é, né? Porque eu estou fazendo o acompanhamento, né? Quem é Speltre Bank, né?
Quem que está por trás do Speltre Bank aí? Mesmo que entrou com a conta errada, né? Bom dia, Giovanni, bom dia, tudo bem aí? Ainda estamos na parte de acertos aqui, né, porque a Radija teve algum probleminha no som, né, tive que esperar um pouquinho. Ok, então, Speltre. O Alex está chegando também. Então, o Alexander, né, Rabelo. Bom, então, enquanto o Speltre, que nós não sabemos ainda quem é, mas ele daqui a pouco vai pedir para entrar, né, eu já estava. Eu vou desligar aqui, acho que. Radija, é a sua primeira aula, Radija, aqui comigo? Acho que sim, né? Não é? É a sua primeira. Tá. Então, ó, você está me vendo aí, né? Você está vendo eu na janelinha aí? Eu não costumo deixar o vídeo muito tempo, não. Eu acabo fechando o vídeo para poder dar aula, para diminuir o número de fluxo de dados, o pessoal que está com celular, tudo isso, né? Então, facilita um pouco, ok? Então, vou fechar o vídeo aqui, desabilitar ele, mas você já me viu, né? Mas você já deve estar me vendo também lá nos vídeos, né, do que estão no Canvas, né, na gravação que eu tenho postado lá, né? Ah, tá, perfeito, então, perfeito. Então, deixa eu voltar aqui o que eu estava considerando, né? Então, a ideia é tentar, hoje, finalizar gráfico das funções e equações de duas variáveis, né? O R3, basicamente, né? E a tarefa 2, né, é um tipo de um laboratório, né, que eu considerei, né, que eu quero que vocês usem bastante, né, esses visualizador gráficos, né, que é muito mais rápido, né, é claro que você montar o gráfico, você tira aí vamos dizer, uma habilidade bem grande, né, quando você acerta o gráfico, né, só que às vezes demora um pouco para você fazer isso e não fica na perspectiva, né, do que nós queremos, né, assim, fica meio ruim a visualização gráfica. Eu não sou um grande desenhador gráfico, não, né, então eu me rendo aí ao GeoGebra como laboratório, né, para montar rapidamente os gráficos, né? Essa que é a ideia, ok? Então, hoje, bom, eu acredito que nós vamos fazer algumas coisas no GeoGebra, né? Já está aberto lá, já deixei ele aberto para que a gente possa, né, tá apresentando um detalhe ou outro, mas muitas coisas eu fiz aqui, né, nessa apresentação. Para aqueles que já abriram essa apresentação, sabe que tem muito gráfico do GeoGebra que eu copiei, né? Fiz um print screen, trouxe para essa apresentação. Então é o seguinte, o que é de fato aqui importante nessa primeira parte? Primeiro, essa questão, se nós não finalizarmos, né, tudo hoje, né, vai sobrar muito pouco para a semana que vem, aí eu vou estar entrando já no tópico 3, que é a curva de nível, sem problema algum, né? E aí a gente já finaliza o tópico 3, talvez semana que vem já a gente finalize também. Então você vê que, opa, agora sim, Roberto está chegando aí, então deve ser ele que estava lá naquele, assim, o Roberto também é a primeira vez que ele está aí com a gente, né? Bom dia, Roberto. Eu acredito, né, que seja a primeira vez, né? Pelo menos nas minhas anotações está. Bom, então a ideia é essa, né? A gente tentar finalizar esse tópico, né? E vocês terem, então, trabalhar, né, essa questão do laboratório GeoGebra, né, para construir. Tá ok, Roberto. Estou vendo aqui. É a primeira vez, né? Minhas anotações de presença aqui tá indicando isso. Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Para aqueles que, né, já assistiram minhas aulas lá na gravação, reviram, né? Já baixaram a atividade, eu acredito que tem gente aí que já fez alguma coisa na atividade, né? Então, eu já tinha indicado semana passada, porque eu já tinha começado a tarefa 2, né? Dando uma parte super importante, que são as cônicas, né? Eu não posso nem falar que é uma revisão, porque muitas às vezes não tiveram cônicas, né? Então, relembrando um pouquinho da semana passada, deixa eu ver se eu. Opa, Vinícius também chegando aqui. Vinícius, gozado que não tocou a minha campainha aqui. Eu estou tendo algum probleminha aqui. E isso, às vezes, o aluno fica esperando entrar e ele não. Eu estou vendo pelo celular aqui. Bom dia, Vinícius. Nós já estamos com 8 alunos, né? Isso. Deixa eu ver se bate aqui. Não, tem mais gente aqui.
Só um minutinho, pessoal, só para conferir aqui. Eu acho que é isso mesmo. Bom, então vamos lá, né? Todo mundo, aqueles que estão chegando pela primeira vez, né? Que é o Roberto aí, a Radija, né? Eu costumo falar que procurem dar bom dia, procurem se despedir, procurem tirar dúvida para ficar registrado no chat a presença de vocês também, tá? Se caso eu cometer alguma gafe, né? De dar falta e tal, aí eu vou no chat e eu vejo lá se o aluno fez uma discussão, né? Colocou um bom dia, entrou, né? Então, procurem estar dando bom dia aí toda vez que entra na sala, né, para ficar registrado. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, eu estava falando do Laboratório GeoGebra e que a entrega, né, dessa atividade, eu ampliei, estava dia 20, né? Já alterei também lá no Canvas, tá ok? Então, aí está todo mundo ciente do que está acontecendo. Semana passada, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, só um minutinho, deixa eu ver aqui no meu também, né, como é que ele está, se eu consigo compartilhar de outra forma aqui. Bom, consegui, beleza. Então, vamos lá. Ó. Semana passada, nós fizemos aí alguns gráficos no R2, no plano cartesiano, né? E no plano cartesiano, nós temos... Opa, pessoal, desculpa aí que, sem querer, eu risquei aqui. Essa questão aqui é importante porque, às vezes, eu me perco com essa canetinha aqui. Então, no R2, né, nós vimos retas, né? Tá? No XY, né? No R2 é X e Y para nós aqui, tá? Não pode esquecer que as funções aqui são definidas somente por X e Y. Então, onde Y é uma função, né, de X, como vocês estão vendo ali embaixo, né? Ok? E essa função de X, né, nós trabalhamos aqui as retas, né? As retas inclinadas, mas não são as únicas coisas que são retas no R2, né? Mas nesse caso, essa reta aqui, além de tudo, ela é uma função, nós chamamos de função afim, vimos a função linear, né? E aí, né, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção da semana passada é que, quando é reta, os expoentes das variáveis, né, o x e o y aqui, o expoente é 1. Então, está aqui, ó, destacado isso aqui, tá bom? Você tem outras retas, né? No caso aqui, só para fazer um esboço gráfico, né? Que nós vimos semana passada, né? Só revendo, né, pessoal? Para a gente não partir do zero aqui, né? Então, nisso daqui, nós temos uma reta inclinada, né? Onde o plano cartesiano x e y. Agora, isso daqui vai ser super importante a gente fazer análise também desse tipo de função, né? Que se dá no R3, né? Aí no R3 aparece o Z também. Mas existem também outros comportamentos, por exemplo, né, de reta, né? É quando você coloca assim, ó, y é igual a uma constante, vamos pôr lá, y igual a 2, né? Y igual a 2, né? Se você pegar o gráfico disso aqui, né, nós vamos ter a seguinte constatação gráfica, né? Aqui é o x, aqui é o y. Y igual a 2 é uma reta horizontal. É claro que a minha reta aqui não está muito boa, porque eu já tinha falado que eu não era muito bom de reta, né? De gráfico, né? Então, outro tipo de reta que acontece, mas não é função, né? É essa daqui. Então, aqui eu posso traçar o plano cartesiano, né? O x e o y. E aqui você tem uma reta para x igual a 2, ó. Então, quando y e x são números, no plano cartesiano você tem essas duas retas, tá? Mas a função mais geral, né, ou então aquilo que define de modo mais geral uma reta, né, é justamente essa daqui. E tanto a x igual a 2 quanto o y igual a 2, vocês estão vendo que a variável, né, que nesse caso é constante, né, o valor dela aqui, né, também é elevado a 1. Então, as retas, né, você tem comportamento, né, bem diferente, né? Você vê aí essa inclinada, né, que é a reta inclinada, que tem aquela equação, onde o x e o y estão elevado a 1. O que eu quero que vocês gravem, justamente, essa situação do expoente das variáveis, tá? Esse, vamos dizer, o entendimento, ou pelo menos a intuição que vocês vão ter no R3. O expoente das variáveis aqui é tudo 1. Então, isso gera uma reta no R2. Aí, no R3, planos. Daqui a pouco eu vou mostrar os planos no R3, tá? Então, aqui eu estou fazendo o link com planos no R3, tá? Então, isso daqui é planos, tá? Planos no R3. Então, essa que é a ideia de a gente, né, rever sempre esse conceito,
uma vez que eu sei que talvez um ou outro não lembre disso, mas se as variáveis estiverem elevadas ao expoente 1, no R2 são retas, no R3 são planos, tá ok? Agora, outro estudo que nós fizemos foi da cônica, né? Vamos ver esses detalhezinhos com relação ao expoente, né? Uma cônica interessante, né, é a parábola. E eu mostrei duas relações de parábola, né? Uma que seria deste tipo, né? Y igual a x quadrado, e a outra deste tipo. Tudo que tiver f de x aqui, ó, vocês estão vendo que tem um f de x, significa que isso é uma função. Esta daqui não é uma função, tá? Esta do outro lado aqui não é uma função. Mas é uma parábola ainda, tá? Então, enquanto, né, nós temos... Deixa eu só fazer... Eu sempre esqueço que eu tenho que apagar aqui alguma coisa. Então, em termos gráficos, né, qual é a diferença de um para o outro, né? Então, semana passada, nós vimos vários exemplos em que, neste caso aqui, né, se você tem o plano cartesiano, né, aí a parábola é essa curva suave aqui, ó, desse tipo aqui, ó, ok? Nesta daqui, né, nesta daqui, a parábola é também uma curva suave, só que é uma equação, né? Ela é deste tipo aqui, ó, ok? Então, essa é a diferença dessas duas situações, né? Uma que é função, a outra não é função, ok? E agora o detalhe do expoente, né? Aí vocês percebam que, olhem para as variáveis x e y, né? X e y, né, se vocês observarem bem, né, ou uma ou outra, né, está com expoente 1. Quando uma está, a outra está com o quadrado, né? Então, parábolas são identificadas desta forma. Você tem uma variável aqui, que o expoente é 1, e a outra variável ao quadrado. Olha aqui neste, o x está elevado a 1, e aqui ao quadrado, né? Então, essas curvas no R2 terão também um paralelo no R3, tá? Só que no R3, né, tem o terceiro eixo, que é Z, mas o terceiro eixo, né, vai mostrar para nós, daqui a pouco vocês vão ver as famosas, né, cilindros, aí, então vai aparecer Z, né? E Z pode estar assim, ó, Z igual a x ao quadrado. Isso daqui está associado a uma parábola, mas está associado a alguma coisa além da parábola, né? Porque está no R3, é isso que eu vou mostrar hoje. Tá ok? Então, vão aparecer essas situações, z elevado a 1, x quadrado. Às vezes aparece até o y quadrado junto, mas aí eu vou deixar lá na apresentação, dar mais detalhes. A grande questão é essa, né? No caso das parábolas, pessoal, isso que vocês têm que lembrar, por isso que é importante ter esses comentários, né? Você tem uma variável com expoente 1 e a outra variável com expoente 2. Agora, as outras cônicas, né? Nós estamos falando de cônicas aqui, né? A circunferência, a elipse e a hipérbole, as estruturas mostram que as variáveis, as duas variáveis, estão elevado ao quadrado, tá? Então, lá no R3, nós vamos ter coisas semelhantes a isso aqui, tá? Aí você vai perceber que a terceira variável também estará ao quadrado, né? Que aí é justamente o z ao quadrado. Mas nem sempre isso vai acontecer, né? Porque eu acabei justamente de mostrar uma parábola aqui em que o z, né? Deixa eu colocar novamente, senão acabo perdendo a memória aqui, mas é bom toda hora estar frisando, né? Então, lá você pode ter a situação assim, né? X ao quadrado. Isso daqui é uma parábola. Se eu colocar assim, mais y, você vê que tanto o termo ao quadrado em x e em y são duas parábolas separadas aqui, uma em x e outra em y. Mas como é que fica isso, né? A figura no R3, né? Essa é a grande questão, né? Então, tudo que eu estou desenhando aqui, né, são figuras no R2. Então, uma circunferência de raio R, né? Uma elipse, né, com um semi-eixo maior. Quem que é o semi-eixo maior? Semi-eixo maior é essa distância A aqui. Quem é o semi-eixo menor? É o B aqui, né? No gráfico, o semi-eixo maior é este aqui, ó. E o semi-eixo menor é este aqui, tá? Aqui vem a hipérbole, né? A hipérbole tem o semi-eixo real e o semi-eixo imaginário. Aí já não entra, né? Não é uma elipse, né? A circunferência e a elipse, os dois termos são positivos, né? Vocês podem olhar ali o termo que tem x quadrado, né?
é sempre positivo, tanto na elipse quanto na circunferência, ó. Aqui é positivo, né? Aqui também é positivo, mas quando você olha a hipérbole, um dos termos é negativo, eu coloquei justamente este aqui, o y é negativo. Então, na hipérbole, quando o y é negativo, observem o gráfico, né, que o eixo y, a linha da função aqui, não cruza justamente o eixo y, ela só cruza o eixo x. Então, neste caso, por quê? Porque o x aqui é positivo. Então, a hipérbole é essa figura aqui, que daqui a pouco vocês vão ver que vai aparecer no R3 também, e vai aparecer outras coisas mais complicadas, né, que a gente daqui a pouco vai estar colocando, né? Uma coisa importante que também vai aparecer no R3, né, você vê que eu estou chamando bastante atenção a partir da aula da semana passada, né, é justamente esse fato aqui, ó. Às vezes, né, tem uma curva lá que vai ser muito importante, que tem um sinal menos aqui, tá? Então, você vê que só o termo aqui, x² e z, né, já é uma parábola. Só que aqui a parábola é invertida, você vê que é um z e menos y aqui, né, indica uma parábola invertida, né, de cabeça para baixo, né. Então, isso nós vamos ver também no R3, né, essa aqui é a grande questão aí, ok? Mais alguns comentários da semana passada. Naquele estudo que nós fizemos semana passada, no R2, nós vimos que, em alguns momentos, você consegue construir metade, né, metade de uma figura, né, lá no R2, né, e essas figuras, em geral, metade, né, da circunferência, metade da elipse e metade da hipérbole, né, lembrando que a hipérbole tem aqueles dois ramos que eu acabei de mostrar ali no gráfico. Agora, como na circunferência, na elipse e na hipérbole, os dois estão ao quadrado, não é? Quando vocês observarem uma raiz quadrada, já desconfiem, vocês estão vendo, ó, os três têm raiz quadrada, ó, já desconfiem que é metade de alguma figura, tá? Metade de alguma figura. Então, a partir de agora, né, mais do que nunca, como a coisa vai complicar um pouco mais, né, vai para o R3, nós temos aí que estar observando, às vezes, né, metade de figuras. Então, aqui vocês estão vendo como isso vai aparecer. Vai aparecer, né, levando em consideração aquelas três relações de circunferência, elipse e hipérbole, como está tudo ao quadrado, x ao quadrado e y ao quadrado, se eu quero metade da figura, né, aí você vai ter uma raiz quadrada e dentro dessa raiz a variável, né? No R2, nós só temos duas variáveis, x e y. Então, uma das variáveis tem que estar aqui dentro. Quando for R3, você vai ter duas variáveis dentro dessa raiz, tá? Então, é metade da figura. Só me permitam voltar aqui, né? Olha as figuras inteiras aqui, né? Então, vocês estão vendo justamente essa situação dos gráficos aqui, a figura inteira. Agora, o que significa metade de uma circunferência? Olhando para essa equação, né, rapidamente, você tem que identificar, né, essa questão da metade. Então, eu venho aqui no eixo cartesiano, né, deixa eu fazer só uma figura bem rápida aqui, né, metade da circunferência, né, está para cima do eixo. Né, você vê que eu desenhar isso aqui é terrível, não gosto, mas só para ser um pouco mais ágil. Ou então uma elipse, né? A elipse ela é mais alongada, né, do que uma circunferência, então tem que ser metade de uma elipse. E aqui, né, no caso, neste caso aqui, né, o eixo real aqui faz com que essa hipérbole ela pegue só esse ramo aqui de cima, tá? Enquanto que do slide anterior, a equação, o negativo é no y, né? Aqui o negativo é no x, né? Lembra que eu comentei isso aqui na hipérbole, né? Como tem um sinal negativo aqui, esse sinal negativo faz com que o eixo y, a hipérbole não cruza o eixo y. Quando eu desenho desta forma, você vê que eu coloquei a hipérbole cruzando justamente o eixo y aqui, né? Aqui é o eixo y. Portanto, o sinal negativo está no x, tá? Então, se eu olhar aqui, vai ficar assim, ó, essa uma coisa, um exemplo, né? Vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Menos y ao quadrado menos x ao quadrado, aí você coloca os valores aqui embaixo, né? Vamos pôr 4 e 2. Então, como o negativo está no x quadrado, então a hipérbole não cruza, né? Não cruza esse eixo x. Mas como, né, eu estou tentando exemplificar justamente a questão da raiz, né? Então, ela só pega um ramo. O outro ramo, quando você pega
o sinal negativo na frente de todas essas raízes, aí você põe o sinal negativo, aí você pega justamente a parte de baixo, né? Essa aqui é a ideia. Então, nós trabalhamos isso, construímos essas figuras, né? Eu mostrei, né, as imagens, tudo isso semana passada, tá? Então, é a base para a gente começar a entender o que vai acontecer a partir de agora. Então, agora, todo mundo prestando atenção, porque é a parte mais difícil, né? Vamos ver se eu consigo finalizar hoje. Então, primeiro, né, no GeoGebra, quando vocês forem trabalhar já no R3, né? No R3, vocês vão ver que tem 3 eixos. Um eixo vermelho é o X, o eixo verde é o Y, e o eixo azul, né, é justamente o Z. Então, sobre cada eixo, né, nós temos os números reais. Então, nós fazemos aqui o espaço cartesiano como produto cartesiano, é chamado de produto, por isso tem esse X aí no meio, na verdade é produto cartesiano, né? Então, é R vezes R vezes R, é o R3 aqui. Então, não esqueçam, né, que lá no GeoGebra, né, você tem esses identificadores, essas cores que identificam justamente os eixos, né, para que você possa comandar lá no GeoGebra de maneira, né, a ficar bem mais tranquilo na hora de montar as coisas, tá? Então, daqui a pouco eu vou, como eu sei que tem alguns alunos que não participaram do GeoGebra ainda, não viram, né, aí eu vou desligar o meu GeoGebra daqui a pouco, ligar ele de novo só para configurar algumas coisas, aí todo mundo vai participando, né? Embora também essa questão do R3 eu já tinha feito antes, claro. Os gráficos, né? Então, o gráfico no R3, ele é definido como? Bom, você vai ter uma função, então, aqui eu estou falando especificamente como função, né? Onde a função, notem bem aqui, ó, é Z, que depende de X e Y, e o X e Y pertencem ao domínio daquela função, né? Então, lembrando que nós já estudamos essa questão do domínio das funções aqui, né? Fizemos já há 2 semanas atrás. Então, qualquer ponto cartesiano, ele é representado por 3 coordenadas, né? X, que é a abscissa, né? Chamada de abscissa, o Y, que é chamado de ordenada, não é coordenada, né? E Z, que é chamado de cota, Z é chamado de cota. Então, esse ponto, né, no espaço, é esse pontinho que eu estou destacando aqui. Agora, como que a gente obtém esse ponto, né? A partir de uma função ou de uma equação. Você gera um ponto no gráfico. Aí você vai perguntar, mas qual é a diferença entre função e equação, né? Isso eu também já tinha comentado, né? Mas função, basicamente, quando você traça retas verticais, né? Tanto no Z, né? No caso aqui do Z, ela fura só uma vez a superfície, né? Então, isso é chamado de função. Deixa eu tirar um ícone aqui que está me atrapalhando, que é do Google Meet. Então, observe aqui, você tem o eixo X, o eixo Y, e a gente, né, gera um ponto qualquer, você escolhe um ponto nesse plano aqui, e substitui na função. Ele vai gerar a imagem da função, aí pensando na imagem, né, que, de fato, é um ponto no espaço. Ah, poderia ser um ponto no próprio plano XY? Poderia, tá? Mas aí o Z, basicamente, é 0 no plano XY, né? Então, aí o Z é 0. Então, nessa figura que está aqui, né, sendo desenhada mais abaixo, né, é uma figura que está no plano x e y, né? Enquanto esta outra figura, né, que está representada ali pelo S, né, que é a superfície, ela está no espaço cartesiano, né? Tanto que ela é meio curva, né? Enquanto a figura de baixo, né, que está representada pela letra D, aqui é o domínio da função. Então, isso eu já tinha mostrado, né, há 2 aulas atrás, né, 2 semanas atrás, essa questão do domínio da função, até antes, né? Então, isso gera o gráfico. Cada ponto, né, 3 números que você gera a partir ou de uma equação ou da função, né, você monta, né, uma superfície no R3. A ideia é esta daqui. É isso que a gente faz lá no GeoGebra, né? Ou então, o GeoGebra faz isso muito automaticamente para nós. Se o Z for 0, então é um gráfico no R2. Perfeito, é isso mesmo. Então, vou até colocar esse comentário, quem foi que fez? O Carlos, né? Então, esse domínio aqui, né, esta parte aqui, Carlos, isso daqui é o R2. E este aqui, né, ele está essa curva aqui está no R3. Perfeita a colocação, Carlos. De tal forma que aí
fique, né, lá embaixo no R2, onde está o domínio, né, a gente já fez um desenho ou outro desses domínios, né, quando eu comentei, né, sobre eles, né. Até na lista lá, acho o domínio, eu falei, ó, use o GeoGebra para achar os domínios, né, lá no R2, né. Então, aí é essa situação aí do R2 e do R3. Ok? Então, quando Z é igual a zero, você cai no R2. É isso que acontece. É isso mesmo. Bom, então vamos começar a falar dos planos, né? Como é que ficam os planos no R3, né? Então, quais são as equações? De novo, né, de maneira geral, né, vocês já observem a figura do lado, né? A figura aí do lado está mostrando um plano, né, no R3, né? No R3. Então, vocês estão vendo ali os eixos, né? Observem bastante o eixo azul. Ele é uma referência para nós, por quê? Porque ele vai ser o eixo Z aqui, né? Este aqui vai ser o eixo Z. Este aqui, né, é o eixo X, né? E este aqui é o Y, certo? Às vezes eu erro aqui. Opa, de novo. Pronto, aqui é o Y. Então, um plano, né, é uma função. Então, toda vez que tiver o f de xy é uma função. Então, estou destacando aqui, né? Ele pode ser escrito assim, né? Z igual, né? Ou pode até ser colocado assim, ó. Pode ser colocado assim também. Mas o que destaca aqui é o seguinte, ó, o expoente de todas as variáveis, vocês me desculpem, até hoje ainda não me entendi bem com esse negócio aqui, né? Aqui o expoente é sempre 1, vocês estão vendo, ó? Então, isso daqui é o comparativo lá com a reta, né? Lembra? Opa, desculpa aí. É o comparativo da reta, pessoal. Isso daqui, de fato, se pensando em retas, né? Aqui o expoente é sempre 1. Eita, nós, hein? Vai ser difícil. Espera aí. Então, qualquer variável aqui, qualquer variável, o expoente é sempre 1. Tá ok? Então, isso gera planos, né? Gera planos no R3. Então, agora, aquela paradinha que vocês já estão acostumados, que eu dou uma paradinha para fazer o laboratório, né? Então, só um minutinho para a gente fazer o laboratório. Então, deixa eu parar de compartilhar. Espero que não faça nada aqui de destruir os meus comentários, né, lá no GeoGebra. Então, só um minutinho para eu compartilhar. Eu vou até desligar o GeoGebra e vou reiniciar ele para chamar a atenção, porque vocês vão precisar no laboratório, né? Todas as questões é laboratório de GeoGebra, na construção, né? Então, deixa eu só carregar novamente o software, né? Que o meu já tinha configurado, tudo isso, né? Então, aí tudo vai ficar gravado, então facilita bastante aí para vocês. E agora, primeira dinâmica sobre planos, né? E aí eu vou fazer vários planos, né? Como eu dando sequência, ou só um minutinho aí que eu liguei uma tela errada aqui, só um minutinho, pessoal. Ai, ai, ai. Pronto, agora sim. Eu pensei em uma coisa que eu fiz outra aqui. Só um minutinho para ele carregar aqui. Vai demorar um pouquinho. Aliás, essa semana passada eu tive muito problema com a internet, e aí eu não sei esses problemas se são só da internet ou por causa dos softwares que a gente está usando aqui. Então, deixa eu ver se eu já... deixa eu dar um stop aqui. Paralisa, para. Só um minutinho. Tá bem complicado aqui. Pronto. Ah lá, já vou compartilhar. Agora eu vou conseguir compartilhar. Agora deixa eu ver se eu estou conseguindo compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se ele trocou. Agora sim está. Espero que todo mundo esteja vendo a tela do GeoGebra aí. Bom, quando você baixa esse GeoGebra clássico, né, Classic, né, vocês clicando nele, instalando, clicando, né, a hora que você clica no ícone e abrir, ele fica desta forma, né. Só que hoje, em particular, nós queremos não R2, porque esse gráfico aqui está no R2, né. Então, eu quero o R3. Então, eu vou vir aqui, clicar, né, nesse ícone que abre um menuzinho a mais aqui, ó, em cima, clica, janela de visualização 3D. Então, aparece a janelinha aqui. Agora eu vou fechar esta, né? Deixa eu fechar esta daqui, né? E manter o 3D. Deixa eu acompanhar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui para ver se todo mundo está acompanhando também. Então, eu vou girar um pouquinho o plano aqui. Então, esse plano cinza, né, Carlos? Esse plano cinza que vocês estão vendo
é o plano R2, né? O eixo vermelho à esquerda é X, o verde é Y e o Z é o azul, né? Agora, uma coisa que fica muito ruim para enxergar, né? Vocês devem perceber isso rapidamente, é que os números ficam muito pequenos. Agora, eu vou alterar a representação da fonte do número aí, ó. Como que a gente faz isso? Eu venho aqui naquele ícone de configurações, né, que a gente já conhece no celular, tudo, né, no Windows. Então, a gente clica 2 vezes nesse ícone e eu venho aqui e vou colocar, tá vendo? Ó, tamanho da fonte, eu vou pôr 24. Olha como ficou mais visível, né? Poderia até aumentar aqui, né? Como ficou bem mais visível a fonte, né, dos números ali, ok? Então, agora deixa eu fechar aqui. Vejam como fica bem mais visível. Agora eu vou colocar aqui, né, do lado esquerdo em cima, né, você já sabe que quando eu clico na palavra entrada, né, aí deveria acontecer isso, mas não aconteceu. Abre esse teclado embaixo, né? Quando aparece esse teclado, aí eu posso colocar, né, justamente lá em cima, ó, cliquei em Z, clicar igual, né, X mais Y mais 1. Pronto, já fiz um primeiro plano aqui, né? Que eu vou esconder aqui o teclado, né? E vou dar Enter, né? Para mostrar a equação de um plano ali, ó. E aqui está o plano, ó. Vocês estão vendo esse plano azul mais fraquinho, né? Mostrando justamente a construção dele, né? Então, eu vou colocar sempre voltado para nós aqui, eu coloco a pontinha do eixo, né? Do eixo X, né, que é vermelho, né, do verde, que é Y, e o Z, vocês estão acompanhando ali, né? Agora, observe que, né, como que o plano se comporta, né? Isso ele está inclinado, né, em relação aos 3 eixos, né? Isso é interessante. Agora, eu posso mudar algumas características dos números numéricas aqui, ó. Vou pôr -1, por exemplo, ó. Coloquei -1. E ele já mudou um pouquinho. Ó, o plano como já alterou um pouquinho essa característica, né? Ah, eu posso trocar o sinal negativo aqui, né? Olha como mudou muito a característica do plano agora, né? Então, alterando as coisas aqui, você vai alterando rapidamente o plano ali. Deixa eu colocar 5 aqui, para destacar. Olha só o que aconteceu, né? Eu coloquei o número 5 ali, né? Sozinho, né? E pode colocar aqui, 5 não, deixa eu pôr 4, que fica muito bandido aqui, né? Então, aí acertar, né? Tudo não é uma coisa tão simples, não. Então, agora eu vou colocar um menos aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Agora ficou interessante, né? Olha lá o menos, né? O -2, menos y, né? -4, tá? Então, vocês estão percebendo também, não sei se conseguem perceber, né? Deixa eu colocar agora -2 aqui para tentar apresentar o eixo Y. Aqui embaixo, ó, dá para perceber que o plano corta o Z no -2, olha lá. Então, esses números que estão surgindo nos eixos são super importantes. Por quê? No eixo verde está dando -2, né? No eixo verde está dando -2. Deixa eu ver se eu coloco aqui mais 2. Pronto, vem para frente. Isso, é isso que eu queria. Para cima. Pronto. Agora, observem melhor, né, esse plano, né? No eixo vermelho, pessoal, olha só o que ele está cortando aqui, ó. Ele está cortando no 2, o eixo vermelho, tá? O eixo verde está cortando no 4. E o eixo azul, no 4 também. O eixo azul é Z, né? Mas o plano corta no 4. Se você colocar 0 para X e 0 para Y, você vê que o Z dá 4, que é justamente isso. Os outros valores, né, o 4 no verde e o 2 no vermelho, nos eixos, é quando você zera, por exemplo, se eu quero do Y, né, está dando 4 no Y, né? Então, você vai vir zerar X e Z. Então, toda vez que eu quero os valores do plano, né, cortando cada eixo, por exemplo, no Y, eu tenho que zerar X e Z. Se eu quero no X, eu zero, né, as coordenadas Z e Y. E se eu quero no Z, fica mais fácil, que é justamente o que está acontecendo aqui na relação, eu vou colocar X e Y igual a zero, o Z dá 4. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo com mais detalhes. Então, vamos lá, né? Então, esse é um plano. Qual outro tipo de plano que a gente pode colocar? Este aqui, ó. Agora acompanha aí. Vou fazer alguns exemplos só, né? Esse plano.
eu vou tirar esse aqui, ó, Z igual a 4. Olha o que significa Z igual a 4. Um plano que é paralelo ao R2 embaixo, né, o plano XY, né, é um plano que é produzido pelo Z igual a 4, ok? Agora eu posso colocar um outro plano aqui, ó, vou pôr X igual a 4. Eu estou usando o 4, mas poderia ser outro, tá? Não precisa ser isso. Ó, X igual a 4, o que acontece? Né? O plano, ele fica paralelo aos eixos Z e Y. Vocês estão vendo? O azul e o verde, ó. Agora eu vou pegar uns Y igual a 4. Né? Estou escolhendo 4 aqui, mas não era necessário. Então, esse caso aqui, ó, y igual a 4 é esse plano aqui, ó, que vocês estão vendo. É esse plano. E ele é paralelo a quem? Né? O plano em si, né? O plano que eu estou montando ali é paralelo ao eixo X, que é em vermelho, e o Z em azul. Tá? Outro tipo de plano que pode ser colocado é esse daqui, ó, em que aparece o Z, aparece X, mas não aparece Y, tá? Então, quando eu coloco esse plano, deixa eu tirar o outro, né? O outro plano, olha só o que acontece aqui, ó. A Y não aparece nesse último plano. O Y não aparece. Portanto, o plano é paralelo ao eixo Y, tá? Então, quando uma variável não aparece, uma delas não aparece, o plano é justamente paralelo àquele eixo. Deixa eu fazer mais um aqui, em que eu vou pôr Z igual a justamente 2Y mais 2. É o mesmo plano, assim mesmo, não é o mesmo plano, né? Porque eu mudei a variável. Note que o plano agora ele é paralelo ao eixo X. Então, esses são os planos, né? Estou fazendo aí uma dinâmica rápida com esses planos, para que vocês percebam que nessa brincadeira você pode construir rapidamente os planos, identificá-los, né? Se ele é paralelo a um plano cartesiano, que é o XY, né? Que foi justamente esses três casos aqui, né? Esse primeiro caso, ó, lembra lá, o plano paralelo ao plano XY, né? Esse plano aqui, que é paralelo ao plano YZ, né? E este aqui, que é paralelo ao plano XZ, né? Então, vocês estão vendo três planos paralelos aos planos cartesianos. São três planos cartesianos, né? E aí você tem esses daqui, que quando falta uma das variáveis, justamente aquela que falta, o plano é paralelo a justamente aquela direção, aquela variável, aquele eixo daquela variável, né? E esse caso, quando aparece as três variáveis, né, que é este caso aqui, aí o plano ele é inclinado aos três eixos, né? Você vê, ó, quando aparecem as três variáveis, o plano é paralelo aos três eixos. Ok, então tá aí a primeira dinâmica, né, mostrando os planos. Ah, e um destaque aqui bem importante, né? Olhando aqui, por exemplo, este caso, deixa eu só... Você vê que é justamente a equação da reta que eu acabei de rever, né, agora há pouco ali, né? Você vê que são retas que são repetidas infinitamente para produzir um plano. São infinitas retas, uma do lado da outra, né? Sendo considerada, obviamente, essa regra aqui, né? Essa lei de formação. Mesma coisa, né? Essa daqui é muito semelhante às retas lá no R2, só que aqui nós estamos falando do R3. Né? De novo, o plano é construído por infinitas retas que se repetem, né? Para gerar justamente o plano. Né? Quer dizer, o plano é formado por infinitas retas. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar na saudinha para ver só o resuminho rápido lá, porque a dinâmica de planos eu já fiz, né? Então, só vou mostrar para vocês que na minha apresentação também coloquei alguns detalhes sobre os planos. Então, só um minutinho para eu compartilhar novamente. Deixa eu ver se eu estou compartilhando corretamente, que de vez em quando eu fico comendo bola aí, achando que todo mundo está vendo e não estão vendo, né? Eu deixei também um link aqui, né, para funções de duas variáveis. Tem planos nesse link, né? Vocês clicam, vão lá, já está pronto, né? E vocês podem até mudar, como eu mudei ali, né? Na verdade, eu coloquei vários, né? Mas aqui só tem uma equação, você pode mudar ela, alterar e ver outras superfícies, não tem só o plano aqui, não. Então, aí, o resuminho, né? O resuminho é o seguinte, ó, acompanha aqui. Deixa eu compartilhar de outra forma para facilitar. Deixa eu ver se já está vendo. Já. Então, ó, quando, né, você tem o Z, né, eu pus Z igual a 4, vocês lembram? Eu coloquei Z igual a 4, coloquei X igual a 4, né, X igual a 4, e Y igual a 4, né? Isso lá no GeoGebra, né?
Mas aqui não significa que é justamente esse 4, né? Mas são esses casos aqui em que você vai encontrar 3 planos, né, paralelos, né, aos planos cartesianos, né? O plano XY, YZ e XZ. Então, são isso daqui. Acabamos de fazer justamente esses casos particulares. Outros tipos de planos é aqueles que, quando falta uma variável, né, aquela que falta faz com que o plano seja paralelo ao seu eixo. Então, pegando aqui justamente, né, essa relação, né, uma relação geral entre z e x, né, que eu coloquei lá também, né, naquela visualização. Então, aí os planos são paralelos a y. Entre, né, um plano desse tipo, né, eles são paralelos a z. Por quê? Porque são justamente as variáveis que não se apresentam, né? Deixa eu ver aqui. Esse caso aqui, só para destacar, super importante, já estou fazendo a parte de exercícios, tá ok? Deixa eu agora parar de compartilhar assim e mostrar desta forma o compartilhamento, né, para eu poder atuar. Então, eu tenho aqui, ó, observe, né, uma equação, mais geral, equação não, uma função, né, porque está fx, né, é uma função. Nós temos uma função linear que representa o plano. E vocês estão vendo o corte deste plano aqui, né, justamente nos eixos, né? Então, ele só trabalha aí os 3 pontos dos eixos. Então, como é que a gente já se situa, né, na construção gráfica disso, tá? Isso que é interessante, às vezes a gente, para identificar o plano, a gente usa justamente os pontos que estão no eixo, né, que vocês estão vendo os 3 pontos aqui. No eixo X, você está vendo que o X aqui vale 2, né? O X vale 2, e as outras coordenadas é 0. No eixo Y, o Y vale 3 e as outras coordenadas é 0. E no eixo Z, o C vale 6, o Z, as outras são 0. Então, para obter esses pontos, basta zerar as duas coordenadas que você tem interesse, né? Você quer sobre o eixo X, zera Y e Z, né? Você quer sobre Z, zera X e Y. Foi isso que eu falei lá na dinâmica. Então, acompanhe aqui, né, justamente essa situação. Se eu quero saber aonde corta no eixo X, então, no eixo X, estava digitando. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu pego, né, y igual a 0, vou fazer esse caso aqui, né, e pego z igual a 0. Né? Se eu quero no eixo y, né, aí fica o x e o z igual a 0. Agora, substituam esses valores, né, lá na relaçãozinha. Só que agora a relação, vou até facilitar um pouquinho, né, porque a relação do plano é essa daqui, né? Eu costumo escrever lá no GeoGebra como z, né? Então, a relação é essa daqui, ó. Então, menos 3 vezes x, menos 2 vezes y, né? Substitui o x e o y, aqui era x, y e z, né? Se eu quero sobre o eixo x, então eu vou pôr o y e o z igual a 0. Perfeito, é isso mesmo. Então, olhem só, o z igual a 0, que já é o plano, o valor que eu estou substituindo para achar o ponto sobre o eixo x. Agora fica 6 menos 6 vezes x, né? Menos 2 vezes 0, né? Fica assim. Então, note que tem uma multiplicação por zero aqui, né? Que eu substituí o y por zero, porque menos 2 vezes zero dá zero. Então, o que sobrou, de fato, nesse cálculo aí, né? Sobrou o quê? Acompanhe aqui comigo, só para ficar um pouquinho aqui, ó. Ok, zero, né? Então, é zero igual 6 menos 3x, né? 3 vezes x, e o outro, né, é zero. Então, não contribui. Então, agora a minha pergunta é: qual o valor de x que eu tenho aqui para dar zero isso, né? Tá vendo que é zero igual a 6 menos 3x. Pessoal, se eu substituir o 2 aqui, ó, né, vai ficar menos 3 vezes 2, dá 6, né? Dá menos 6. Então, é 6 menos 6, né? Dá zero. Então, aqui nós já sabemos que, né, x igual a 2 é a resposta para esse caso. Então, se eu quero do eixo y, né, o que eu vou ter que fazer se eu quero do eixo y? Né? Eu vou ter que zerar x e z. Essa que é a ideia aqui. Opa, espera aí que deu um probleminha aqui. Pronto, agora sim. Se eu quero no eixo y, eu vou ter que zerar, né, no eixo y, vou ter que zerar x
e Z. Zerando x e z, você acha o 3 que está indicado aqui, ó, né? Vocês vão encontrar esse 3 justamente para y aqui, ó, esse 3 que está aqui no gráfico aqui, tá ok? E o último é você encontrar esse 6 aqui para z. Mas esse é fácil, né? É só colocar 0 aqui e 0 aqui, ó. Mata esses dois, o z igual a 6, ó. Portanto, está correto aqui a colocação. E aí, esboçar, né, esse octante, você já sabe a inclinação do próprio plano, como que ela está, né? Fazendo essa figurinha aí. É claro que eu prefiro que vocês façam lá no GeoGebra, né? Aqui só coloquei para destacar justamente os pontos que estão cortando o eixo x, y, z. É isso, ok? Então vamos lá. Vamos dar continuidade, que agora eu vou fazer uma perguntinha aqui. Qual é a equação desse plano? Essa é a perguntinha, tá? Essa é a perguntinha. Então, agora vamos olhar, né, para o plano. O plano está em azul, vocês estão vendo aqui, ó, que o plano está em azul, né, que é justamente esse plano aqui, ó, em azul. Vocês estão vendo que o x, ele corta neste ponto aqui, ó, que é o ponto 2, o y, ele corta no ponto 4, e o z, ele corta também no ponto 4, ó. Tá bom? Então, ele corta no ponto 4. Oh, desculpa aí, pessoal. Aquele probleminha com essa caneta aqui, às vezes a gente se sai bem, às vezes sai mal. Pronto. Então, tá aí no 4. Então, esse caso aqui é muito semelhante, me permitam voltar, a este caso que nós acabamos de ver aqui, ó. Tá? Ele é um plano desse tipo aqui. Ou seja, né, estão vendo ali justamente uma equação, olha a equação desse plano. Então, isso já é uma maneira de você pensar, né, como que fica a equação deste outro plano. Então, ele está cortando os 3 eixos, tá? Então, esse plano azul, né, esse azulzinho mais claro aí, né, você vê que ele está cortando o plano cartesiano R2, né? Então, agora a pergunta, qual é a equação do plano? Vamos ver se vocês sacam. É esta daqui, ó. X igual a 3. É esta daqui, ó. Ou é esta, ou é esta, ou é esta. Ok? Então, aí a gente pode, né, supor não, a gente pode fazer essa condição. Lembra, ó, aqui, por exemplo, o x é 0, o y é 0 e o z deu 4. Nesta daqui, ó, o x é 2, o y é 0 e o z é 0. Neste ponto aqui, o x é 0, aqui o y é 4 e o z é 0. Então, esses são os pontos, né, que o plano tem que construir a partir da sua equação. Não é verdade? O plano tem que construir. Então, pense um pouquinho, né, vou dar alguns instantes aí para vocês olharem, né, e aí eu vou começar a discutir todos os itens, né, em termos desses pontos que a gente já conhece. Dá um tempinho para vocês tentarem localizar aí qual é a alternativa que descreve corretamente aí esse plano, né? Então, vou dar um tempinho aí para vocês tentarem, usando essas informações. São 3 pontos que vocês vão substituir na equação, né? E aí, já você vai descartando aquelas que não funcionam, né? Mas lembrando, ó, o plano tem que cortar os 3 eixos, tá? Então, aí a pergunta, qual é as equações? Ou qual é a equação? Então, dá um tempinho aí para vocês pensarem. E podem chutar, né? Se quiser, não sei. Né? Se chutar também, aí eu já estou identificando que não está entendendo, né? O processo aí. Então, deixa eu apagar isso aqui, porque daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários aqui. Então, isso, a primeira, o Carlos falou, a primeira só corta a abscissa, tá perfeito. Então, né, o plano aqui, né, na primeira, não é, com certeza, a primeira não é, porque o plano aqui é paralelo a um dos planos cartesianos, e esse caso não é plano cartesiano. Então, essa daqui não pode, essa aqui está errado, tá? Esse aqui está errado. O Nicolas falou, a D. Ó, o Nicolas já está colocando esta daqui, ó.
Então, o que vocês podem fazer? Usar essas informações aqui que eu passei para vocês, ó, para descobrir quem é o plano, né? Então, o item B pode ser? Também não. Por quê? Porque esse plano aí corta os 3 eixos. E quando falta uma das variáveis, não corta o eixo dela. Não corta o eixo Z. Este plano aqui não corta o eixo Z. Este plano aqui não corta o eixo nem Y nem Z. Então, aí que está uma questão interessante, né? Então, essas 3 de baixo aqui, aparecem as 3 variáveis, tá? Tá vendo? Ó, aparece Z aqui, né? Então, tudo indica, né, que é uma dessas 3. Por quê? Porque o plano está inclinado em relação ao eixo, né, aos 3 eixos. Então, faltou uma variável, o plano não corta o eixo daquela variável. Faltou 2 variáveis, o plano não corta o eixo daquelas 2 variáveis, que é justamente o A e B, então não é o caso, né? Então, ou é C, ou é D, ou é E. Agora, usa aquela informação, né? A Radija, né? Desculpa, Radija, né? Já está colocando o D também. Então, peguem a coisa mais rápida é esse aqui, ó. Esse é o mais rápido, tá? Né? Por quê? Por causa do último aqui, ó. Pega o último, a última expressão que já está o Z isolado. Ó. Então, aqui é 0, aqui é 0. Então, esse termo desaparece, olha só, o Z dá menos 1. E isso aqui está errado também, não é extra. Pronto, está entre C e D agora. Mas, como eu falei, né, coloca x, y, 0, então aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, então some esse termo, tá? E agora, né, sobrou o quê? 2z mais 8. Mas quando o 8 passa para lá, né, vai ficar menos 8. E esse 2 tem que dividir. Quando divide, dá menos 4. Ó. Tem que dar menos 4. Mas o nosso plano é 4. Então, o C também não é. Então, agora substitui aqui, ó, 0. Aqui também é 0. Então, esse termo cancela, esse termo cancela. Passo 4 para o outro lado, Z igual a 4. Se não for suficiente, né, aí vocês podem usar as outras duas informações, né? O 200 e o 040, né? Vocês podem usar essas outras informações disponíveis para tentar descobrir. Então, de fato, o nosso plano, né? O nosso plano é representado pela alternativa D, né? Que o Nicolas já tinha percebido. Então, eu usei essas informações para tentar descobrir. Mas não só isso, né? Vocês perceberam, né? Que eu fui analisando justamente o que nós fizemos aí da dinâmica sobre planos, né? Então, a gente olha para isso e fala, tá, então A e B não pode, porque está faltando alguma coisa lá no A e B, né? Então, a alternativa correta é a B. Então, A e B foram descartados porque está faltando variável. E quando falta alguma variável, o plano não corta aquele eixo, o eixo daquela variável. Né? No item A, faltam 2 variáveis, então ele não vai cortar o eixo daquelas 2 variáveis. No item B, falta a variável Z, então aquele plano não vai cortar o eixo Z. Agora, os outros 3 cortam os três eixos. Aí eu vou usar a informação extra dos pontos de corte, né, para a gente poder descobrir qual é a equação. Ok? Então, essa foi a dinâmica aí para planos. Agora vem, né, as superfícies de cilindros ou superfícies cilíndricas, né? Que, a princípio, todo mundo conhece o formato do cilindro, né? Mas aqui vocês vão ver que tem dentro da matemática, né, dessas questões das superfícies, né? A palavra cilindro, ela é mais geral do que aquela figurinha que todo mundo já conhece, né? Que o cilindro ele tem essa figurinha assim, né? Que a gente tem ó, essa figura aqui de cilindro, né? A gente guarda na cabeça essa figurinha. Mas é além disso, vai além disso, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de superfícies cilíndricas que nós temos aí. Bom, a definição é assim, ó. Cilindro é uma superfície constituída por retas, né, de todas as retas que nós chamamos de geratrizes, né,
que são paralelas, né, a uma outra reta, que pode ser o eixo cartesiano. Em geral, aqui, dos exemplos, vão ser um eixo cartesiano, mas também não é necessário ser o eixo cartesiano. Então, peguem a figura aqui, né? Você tem o eixo X, o eixo Y, né, e o eixo Z. Agora, as geratrizes são essas linhas retas que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essas linhas retas são paralelas ao eixo Y, tá? Então, isso é a definição de um cilindro. Você vê que não tem nada a ver a figura em si com aquele cilindro que eu acabei de desenhar no slide anterior. Então, essa superfície aí que vocês estão vendo, né? Essa superfície, como ela é obtida, né? Neste caso aqui, né, essa superfície é obtida pela infinita representação da mesma parábola. Vocês estão olhando aqui, ó, em azul, em destaque, né, essa curva azul aqui, ó. Ela é uma parábola. Essa parábola é esta daqui, ó. Lembra que eu já tinha mostrado que ia aparecer coisa desse tipo, né? Então, z igual a x quadrado, né, elevado a 1, o z, né, e o x ao quadrado, o expoente é 2, isso aqui é uma parábola. E vocês estão vendo justamente no eixo x e y que tem uma parábola ali, né, que é aquela linha azul, né, que está em destaque. Então, a superfície desse cilindro, ela é obtida, né, a partir de infinitas cópias da mesma parábola que vai se deslocando sobre o eixo y. Então, né, é uma dinâmica de representação, né, em que você copia as parábolas, né, seguindo essas diretrizes aí, geratrizes, aliás, não diretrizes, né, geratrizes, para formar essa figura. Isso é um cilindro. Agora, tem o que nós chamamos 3 tipos de cilindro, né? O cilindro parabólico, então vocês estão vendo aqui, ó, cilindro parabólico, o cilindro circular e o cilindro elíptico, né? Dessa vez eu vou primeiro mostrar aqui, e depois eu faço uma dinâmica rápida lá no GeoGebra, né? Para depois nós também virmos para cá e ver algum exercício. Então, as geratrizes, nesse caso, né, de novo, são aquelas linhas retas paralelas ao eixo Y. Então, isso define uma superfície chamada cilíndrica, né, ou cilindro. Tá? A grande ideia é você perceber o seguinte, né, o Z, né, no caso aqui, está sendo colocado Z, vai ter uma variável elevado a 1, né, elevado ao expoente 1, e a outra variável elevado ao quadrado. Então, você tem várias possibilidades, né? Você poderia pôr que outra situação? Ah, eu poderia pôr esta daqui, ó, z igual a y ao quadrado. Você está vendo? Isso daqui também é um cilindro parabólico. Por quê? Porque é parábola, né? Nesse caso. Ah, eu tenho z... Não, aí já foram as duas, já esgotei, né? Então, aí poderia ter colocado assim, ó, x igual a z ao quadrado, tá? Então, aqui é diferente também, né? Porque é x igual a z ao quadrado. Assim como eu mostrei a parábola lá no R2, né? Que tem aquela que é y igual a x quadrado e tem o x que é igual a y ao quadrado, né? Então, você vai ter esse efeito também aqui. São parábolas, só que no R3 forma uma superfície cilíndrica, né? Que é este caso. Então, qualquer cilindro, eu só coloquei estes aqui, né? Cilindro parabólico, cilindro circular, elíptico, eles são muito específicos os nomes dele. Mas, né, a maioria das superfícies, né? Eu poderia pôr z igual a x ao cubo, né? Então, aí você tem uma outra superfície cilíndrica também, tá? Mas a ideia, nesses casos aqui, a gente está trabalhando no máximo com x ao quadrado. Então, observem aqui várias representações, né? Olhem aí. Olhem aqui. Olha só. Aqui é zy ao quadrado. Note que não aparece o x. Se não aparece o x, né, as retas, né, as geratrizes, são paralelas ao eixo x. Lembrando que o eixo x aqui é justamente o vermelho, né? Então, aqui também é o eixo x, né? Nesses daqui também é o eixo x. Mas essa daqui é z igual a x quadrado, que é justamente o exemplo que nós acabamos de ver ali. Então, está aqui o y. Olha como é que fica. Não aparece o y, então as geratrizes são paralelas ao eixo y, que é justamente a figura que eu mostrei agora aí atrás, né? E essa daqui, ó, x igual a y ao quadrado.
Se o x é igual a y ao quadrado, olha só, né, aqui é o eixo z, não aparece o eixo z, então as geratrizes estão paralelas ao eixo z. Então, uma variável está ao quadrado e a outra, o expoente 1. Uma das variáveis não aparece na relação, né? Essa que é a questão interessante aqui no cilindro parabólico. Mas como eu falei para vocês, não precisa ser y ao quadrado, z igual, pode ser y ao cubo, mas aí a figura é completamente diferente. Mas é cilindro também. Aí eu coloquei algumas relações gerais, né? São aquelas informações mais gerais possíveis, né? Você pode ter geratrizes sempre paralelas ao eixo x, você vai ter essa situação aqui. Ou isso daqui é uma função, tá? Isso aqui, onde tiver f de x, y, é uma função. Então, só tem duas funções aqui, o resto são equações, né? Então, aqui, z, da maneira mais geral possível, né? Até poderia ter y aqui também, né? Misturado, mas, vamos dizer, já é uma coisa um pouco mais geral. Aqui, z tem o x quadrado, então, esse já é do caso, né, que as geratrizes são paralelas a y, porque não aparece o y. E aqui, no final, as geratrizes são paralelas ao eixo z, não aparece a variável g aqui. A e b aqui são constantes, né? Mas, de fato, é uma parábola, né, que está por trás dessas relações aí, ok? Aqui é só para mostrar que tem várias possibilidades, pessoal. Não precisa ficar gravando tudo isso, não. É só para mostrar que tem várias possibilidades de construção de cilindros parabólicos, né? Agora, o cilindro circular. Esse sim é o cilindro que a gente costuma, né, encontrar aí nas figuras, né, de geometria, né? Então, olha só o que acontece neste caso, né? Já coloquei várias representações, né? Aqui, ó, x ao quadrado, z ao quadrado. Então, igual a 9, tem uma constante aqui. Aqui, x ao quadrado, y ao quadrado, 9. Né? Só troquei as variáveis aqui, né? Então, você tem duas variáveis que estão ao quadrado. Primeira coisa é isso, tá? Tá faltando uma aí, né? Então, tá faltando quem? Né? No primeiro caso, tá faltando o y. Olha só que o cilindro está orientado justamente em relação ao eixo y, né? Na segunda, está faltando z. E o cilindro está orientado justamente na direção do eixo z. E na terceira, está faltando x. E olha que o cilindro está orientado em relação ao eixo x. Então, uma das variáveis não comparece aí na relação, né? E isso faz com que você tenha, então, a orientação do cilindro dado justamente pela variável que não aparece, tá? De tal forma que as geratrizes, né, aquelas linhas retas, são paralelas ao eixo y, no primeiro caso, né? No caso do meio, ao eixo z, e do lado direito aqui ao eixo x. Tá ok? Esse daqui é circular. Por que o nome circular? Né? Porque quando nós olhamos essa relaçãozinha aqui, ó, ela lembra uma circunferência. Lá no R2, como que era a equação de circunferência, né? A equação de circunferência no R2 é esta daqui, que eu ainda refiz um resumo aí, né? Então, isso daqui é o raio da circunferência. Isso aqui é no R2, hein? Não é no R3, hein? Então, no R2, isso daqui é uma circunferência, tá? Então, cilindro circular, por quê? Porque aparece uma circunferência justamente, né, aqui, ó, nessa posição, é uma circunferência, tá? Estou destacando, é uma circunferência. Então, tem a ver, por isso que eu fiz aquela revisão, né, justamente de equação de circunferência. Só que aqui é uma equação de circunferência, só que no R3, né? Gerando, portanto, a repetição infinita das circunferências, né? As circunferências vão para o infinito, né? Dentro, né, em relação ao eixo y, né? Então, aí você tem infinitas cópias da mesma circunferência, gerando esse cilindro aí, ok? Essa que é a ideia. E o raio, né, em todas as circunferências que aparece aqui no R3, o raio é 3, né? O raio aqui, o que é? 9, né? É o raio ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado. Então, o raio aqui é 3, ok? Para as três figuras que aí estão. Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais, que tem outros, né? Agora, o cilindro elíptico, né?
O cilindro elíptico, né, vocês estão vendo que tem um número, né, um número diferente aqui, ó. Aparece esse 2, tá? Se os números que multiplicam x² e z² fossem iguais, aí você teria o cilindro circular. Mas como eles são diferentes, né, o x está multiplicado por 1 e o z multiplicado por 2, forma uma elipse, né? E embora a equação da elipse para nós lá, né, no R2, né, agora de novo, a equação da elipse, né, é esta daqui, ó, né? Mas de qualquer forma, mostra-se que existe, né? Isso daqui é no R2, né? No R2. Deixa eu colocar aqui aquele símbolo. Então, aqui, ó, A e B, para ser elipse, eles são diferentes, A e B, né? De tal forma que o número que está associado a x² e y² são diferentes. Isso no R2. Mesma coisa, né, tá aparecendo aqui, né? Os números que multiplicam z ao quadrado e x ao quadrado são diferentes. Aí formam uma elipse, tá? Então, eu vou mostrar agora a dinâmica rapidamente só das superfícies cilíndricas, né? As duas variáveis, nesse caso, estão ao quadrado, e aqui uma das variáveis não comparece novamente, né? Então, não aparece o eixo y, não aparece a variável y, então aí o cilindro está orientado em relação ao y. Não aparece a variável z, o cilindro orientado em relação a z. Não aparece a variável x, o cilindro, né, orientado em relação à variável x, ok? Outras equações, né, gerais de cilindro, né, circular, elíptico, né? Então, você pode usar desta forma, né? Se A e B são iguais, o cilindro é circular, tá? Se A e B são diferentes, aí você vai ter cilindro elíptico, tá? Aqui também uma constante, que seria o raio, mas são equações gerais, né? O que importa é na hora de você pegar aquela específica, jogar no GeoGebra e perceber qual é. Daqui a pouco a gente volta para esse exercício aqui. Dá um minutinho aí que a gente já volta. Descartar, só fazer uma dinâmica rápida lá no GeoGebra, né? Hoje, de novo, aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? Essa questão do GeoGebra, a gente sempre está fazendo minimamente alguma coisa para... Opa, estava compartilhando errado. Agora deixa eu ver se já está compartilhando. Pronto, agora sim. Então, agora eu vou apagar essas figuras aqui. Deixa eu liquidar. É só clicar nos 3 pontinhos, apagar, né? E vou escrever aqui uma equação de cilindro, tá? Bem típica, né? Cilindro parabólico. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, pessoal. Pronto. Então, vou pôr assim, ó, Z igual... Eu vou lá no teclado, né? Devia ter ido no teclado, né? X, clica aqui, ao quadrado. Então, no 3D é legal porque você acaba vendo a configuração, né, do cilindro, né, bem interessante, ó, tá bom? Olha só o que acontece aqui. Agora acompanhe um detalhe, né, que eu acho que, se a gente coloca tanto detalhe na apresentação, às vezes não fica muito legal, você acaba se perdendo nos detalhes. Olha só aqui. Então, agora eu vou pegar este tipo, poderia mudar a variável, tá? Vou mudar. Vejam que está faltando o y, e é justamente no eixo y que o cilindro está se orientando aqui, né? Está faltando a variável y. Então, se eu trocar por y aqui, ó, em vez de x, já digitar y, só que muda a orientação do cilindro, né? Como não aparece x, note que o cilindro parabólico aqui se orienta, né, de maneira paralela, né, as geratrizes dele paralela ao eixo x, né? Ok? Então, deixa eu pegar justamente aquele que é x ao quadrado, né? V igual a x ao quadrado, em que ele se orienta em relação ao eixo y, né? Agora, veja o que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui é super importante, você perceber as nuances, né? Olha só, eu somei 2, o cilindro subiu, né? Ele estava cortando lá o z igual a 0, e agora ele corta o z igual a 2 ali, ó. Dá uma olhada, olha lá, ó. Z igual a 2, tá? Ou seja, se eu colocar menos 2 aqui, ó, o cilindro desce, tá vendo, ó? Então, você adicionar ou subtrair um número, você vai deslocar ele para cima e para baixo, tá? Se você colocar, e isso eu não coloquei lá na nossa apresentação,
um X, olha só o que aconteceu com o cilindro quando eu coloquei o X aqui, ó. Vou até pôr 4 aqui, ó. Vou agora mudar a escala aqui para vocês verem. Está vendo que ele deslocou, né? Deslocou um pouquinho fora do eixo agora? Então, você vê que o mínimo dele, onde ele faz a curva ali, está deslocado, está fora do eixo. Então, esse é o papel quando aparece X aqui, ó. Tá? Voltando ao caso que a gente estava discutindo, né? É justamente este, né? E poderíamos pôr, né, mais 2 aqui, né, só para representar, ok? Então, você tem essa situação. Se eu mudar, né, de novo, agora eu vou ficar um pouco mais simples para a gente só perceber as nuances. Se eu mudar a variável, né, aí muda tudo, né? Então, vamos pegar agora o contrário disso. Eu vou colocar x aqui e z, né, nesse formato aqui, ó. X e z. Então, antes era z igual a x ao quadrado, agora é x igual a z ao quadrado. Dá uma olhada como mudou. O que não mudou? Como não aparece y, o cilindro ainda continua sendo orientado em relação a y, né? Você vê aqui, ó. Só que a figura do cilindro agora se deslocou de uma maneira totalmente diversa, né? Totalmente diferente, tá? Agora eu poderia pôr aqui o y, né? Posso pôr aqui o y, né? Então vamos ver como é que fica. Ó, coloquei o y. Tem X e Y lá no cilindro, né? Você vê que o eixo se orienta em relação a Z, né? Você vê que está faltando Z ali naquela relação, né? Então, o cilindro se orienta em relação ao eixo Z, tá? Então, aí eu coloquei, né, 3 situações diferentes. Deixa eu colocar uma do Z e do Y, né? Que é muito semelhante ao que nós tínhamos antes, ó. Esse eu já tinha mostrado, né? Agora eu vou inverter, vou pôr o Y igual a z ao quadrado. Como é que fica essa situação? É que o eixo x, né, o eixo x, que é o vermelho, o cilindro se alinha, né, ou as geratrizes do cilindro se alinham com ele, ok? Então, tá aí, né, essa que é a situação. Agora, deixa eu fazer um caso ou outro, né, aqui no GeoGebra, justamente dos cilindros circular e elíptico, né? Então, aqui. Esse é um cilindro. Opa, não é esse, não. Vamos apagar aqui, porque é uma equação, não é uma função. É igual, vamos pôr igual a 4 aqui, ó. Olha o cilindro lá. Lembrando, está faltando a variável z. O cilindro se orienta em relação a z. E olha a figura que forma aqui no z, ó. Vou girar até chegar no z, ó. É justamente uma circunferência de raio 2. Olha lá, né? É justamente uma circunferência de raio 2. E então essa circunferência é repetida infinitamente, para cima e para baixo, gerando essa figura de cilindro aí, tá? Agora eu vou colocar uma outra aqui, vou pôr aqui, ó, x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, né? Vou usar o 4 aqui para a gente... Olha lá como é que ficou, né? O outro cilindro. Eu vou apagar, eu vou tirar este cilindro daqui. Pronto, ó, justamente esta situação. Olhem a boca do cilindro aqui, é uma circunferência, ó, de fato, é uma circunferência, ok? Agora eu vou pôr mais uma aqui. Quem é que está faltando? X, Y e Z. Então vai ficar y ao quadrado, né? Mais z ao quadrado igual a 4. Não precisa ser 4 necessariamente, né? Mas estou colocando aí. Então vou apagar aquela. Está faltando x, né? Olha lá, está faltando x, então ele se alinha no eixo x. Agora vou fazer os cilindros elípticos, né? Posso até colocar outros valores, mas eu coloquei 2 aqui, né? 2 aqui e 2 aqui, tá? Olha aqui o que aconteceu. A boca do cilindro aqui, ó, ficou uma elipse, ó, diferente, né? Então aí é cilindro elíptico, ok? Então, né, colocando os 3 juntos, cada um orientado em relação a um eixo, né? Essa que é a ideia aqui. Ok? Ok, pessoal? Então, agora vamos voltar lá no nosso exercício. Só um exercíciozinho para ver como que vocês se saem aí. Acompanhem aqui. Deixa eu mostrar o exercício aqui que eu coloquei. Então, aqui nós temos a equação de um cilindro. Que tipo de cilindro é esse? Essa é a grande questão.
tá? Nós trabalhamos só 3 tipos, o parabólico, o cilindro circular e o cilindro elíptico, né? Esse aqui é um cilindro parabólico, ok? Não é circular. Ou seja, né, neste caso, né, a base dele, né, lá no R2, vamos pegar a base no R2, é Y, né, a base no R2, hein? Isso aqui é do R2. É isso aqui, ó, tá? É uma variável elevado a 1 e a outra elevado ao quadrado, ok? Esse é o cilindro parabólico, né, que a gente fala, né? Então, aí a ideia agora é o que é? Deixa eu só apagar aqui para não ficar confundido, né? Só para lembrar. Então, a minha pergunta é: qual dessas relações, dessas alternativas, representa esse cilindro aí? Agora, vamos marcar quais são os eixos. Deixa eu compartilhar de uma maneira um pouco maior aqui. Pronto, agora ficou um pouquinho melhor. Olha só os eixos aqui, ó. Vamos ver agora, vamos analisar para a gente ver se a gente consegue identificar quem é justamente. Opa, tá aqui. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z. Olhem como que se orienta esse cilindro. Ele segue justamente o eixo Z. Vocês estão percebendo aí? Então, agora analisando dentro daquilo que eu já tinha falado, ó, esse cilindro parabólico, ele segue justamente a orientação do eixo Z. Ele está orientado com o eixo Z. Portanto, o Z não pode aparecer, né, na equação. Não pode. Simplesmente não pode. E mais ainda, né, nós sabemos que uma variável está ao quadrado, enquanto a outra não está. Então, já dá para a gente eliminar algumas coisas ali, né? Só de olhar nas alternativas, né, nós temos, né, que justamente usar esse conhecimento. Então, não pode aparecer a variável z. Se não pode aparecer a variável z, vocês estão vendo lá que a última equação, né, ou a última relação, aqui não pode, essa aqui não pode, porque tem z, ó. As outras, tem mais uma aqui, ó, a B também não pode, ó, a B tem z, não pode, porque o cilindro está orientado em relação a z. Agora, outra informação, as duas variáveis, né, uma tem que estar elevada a expoente 1 e a outra a expoente 2. Né? Olha só, aqui as duas estão elevadas ao quadrado. Esta daqui não pode também. Então, é A ou D? O que vocês acham aí? É A ou D? Uma delas. Aí eu vou pôr uma informação a mais aí. O Giovanni já colocou D, né? Ó, esse ponto aqui, ó, que eu estou chamando a atenção, né? Aqui, ó, esse ponto, ele é o quê, ó? O X é 0, o Y é 2 e o Z é 0, mas nem interessa, né? 0 e 2 aqui, ó. O X é 0 e o Y é 2, né? Essa que é a ideia. Então, vamos colocar X igual a 0, né? X igual a 0 aqui, ó, o Y dá 2, tá? Se eu colocar X igual a 0 aqui, ó, não dá, né? Você não vai encontrar um Y possível, né? Aliás, não tem nem 2 aqui. Então, esta também não pode. Então, a resposta correta é D. Correto aí, Vinícius, né? O Carlos, o Nicolas, a Radija também colocou D também. Então, de fato, é isso. Então, você vê que, para compreensão, você vê que eu estou detalhando essas questões das figuras, mas as figuras, né, são construídas assim. Uma coisa que eu não comentei no início, mas eu acho que vale a pena comentar agora, né? A gente tem que pegar um pouco, fazer esse laboratório que eu pedi para vocês fazerem na lista 2, para pegar um pouco de manha, né, de familiaridade, né, com as curvas, né? Então, você vê aqui um cilindro parabólico, né, orientado, ou as geratrizes desse cilindro, né, paralelas ao eixo Z, portanto, a variável Z não pode aparecer, né? E aí, só nisso, nós eliminamos duas, né? Não, então, você vê que é um conceito importante para você perceber como é que funcionam as funções ou os gráficos, né, justamente no R3. No caso do cilindro parabólico, né, uma das variáveis é elevada ao quadrado, a outra é elevada a 1. O item C foi descartado. Finalmente, eu descartei o A, porque um ponto, né, que é justamente o 2, onde a parábola corta o eixo Y, né?
Não é verdade? Não pode esquecer, é esse ponto que eu destaquei aqui, que é o ponto 0,20, né? Que está cortando justamente o eixo Y. Então, o x é 0 e o y é 2. Substitui 0 aqui, né? O y vai dar 2. Então, você vê que tanto o plano quanto os cilindros, eu usei algo muito semelhante, né, para resolver, né? Ah, o plano está paralelo a qual? Ah, se está paralelo a qual, não corta aquele eixo, ele não aparece a variável aqui, né? E foi a mesma coisa que eu fiz lá nos planos, né? Ah, o plano está paralelo a dois eixos, então não aparece as duas variáveis, né? Lembra agora o exercício que eu fui discutindo, né? Então tá aí a equação do cilindro parabólico, tá? Vamos dar continuidade. Agora nós vamos entrar, né, no mundo das quádricas, né? Então nós falamos dos planos, dos cilindros, lembrando que os cilindros eles são mais gerais do que isso que eu estou apresentando, tá? Como eu falei, eu poderia ter posto x ao cubo, né? Z igual a x ao cubo, vai formar um cilindro também, só que é um cilindro mais geral. Vocês podem até construir no GeoGebra, né? Anotem aí, né? Z igual a x ao cubo e ver que cilindro ele forma, né? É chamado de cilindro hiperbólico, tá? Mas você tem figuras, assim, livros de cálculo, né, mostrando uma quantidade imensa de figuras, né? Algumas têm nomes, outras não, nem tanto, né? Mas as possibilidades são muito grandes, né? São muito grandes. Então, agora nós vamos falar sobre as quádricas, né? E as quádricas, ela tem um correspondente às cônicas lá no R2, né? Que foi o que nós revimos também agora há pouco, né? Então, as superfícies quádricas é o correspondente tridimensional das cônicas, né? Embora eu já tenha falado agora há pouco aí da parábola, né? O cilindro parabólico, né? O cilindro parabólico já é uma cônica por causa da parábola, né? Você vê justamente isso, né? E também aquela outra superfície. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. A gente fala muito, né? Bom, de qualquer forma, né, a gente usa o GeoGebra para complementar. Vamos ver que toda vez que eu uso o GeoGebra eu perco um pouquinho de tempo aqui, mas vale a pena. Se alguém ainda não abriu essa apresentação, né, então não viu essas figuras aqui, né? Então vamos lá. As quádricas. Começamos pela mais simples de todas, superfície esférica. Isso tem, obviamente, um paralelo na circunferência, no R2. O paraboloide. Então, aqui, associado diretamente com parábola, né? O elipsoide, associado com a elipse no R2, né? Hiperboloide de uma folha, associado à hipérbole, tá? As três figuras que vêm aqui, elas são, a origem é muito semelhante. Aí vem o cone, que dá origem às cônicas lá no R2, né? E o hiperboloide de duas folhas, que é justamente semelhante à hipérbole, esse caso aqui é o mais próximo mesmo da hipérbole lá do R2, né? E uma superfície que é chamado paraboloide hiperbólico, né? Que aí eu deixei por último, mas na sequência deveria ter colocado em segundo ali, né? Então tá aqui, ó, paraboloide hiperbólico. É chamado de sela de cavalo. É só olhar a figura, você já percebe que parece uma sela de cavalo, né? Tá? É formado por parábolas positivas e negativas, né? Essa aqui é a ideia. Essa dinâmica que eu vou fazer com vocês aqui, ela, assim, o uso do GeoGebra, mais do que nunca, é importante. É que, como eu mostro, às vezes, o print screen, isso facilita, né, também, para não ter que ir lá para o GeoGebra, né? Mas a ideia, né, não é muito complicada, não, né? Mas é bem mais complexa, né, do que você trabalhar no R2. Isso vocês vão ver pelas equações. Tem equações que eu vou destacar e coloquei outras, né, como exemplo possível, né, para você construir. O que parece aí? Elipsoide parece uma azeitona. É verdade, parece uma azeitona mesmo. Na verdade, o Vinícius, ele é a forma da bola de futebol americano. Tá ok, Vinícius? Né? Só que é um elipsoide particular a bola do futebol americano. E essa daí, aqui não dá para perceber se ela é exatamente igual, né? Tem um detalhezinho
né, aí sim ele vai identificar, é um elipsoide particular que gera o formato da bola americana, do futebol americano, ok? Então, são esses caras, eu vou estar fazendo a dinâmica, tudo, mas, como eu falei, é uma questão de familiarização também, né? Tudo que nós construímos antes ajuda a gente a perceber agora, né? As coisas como funcionam, né? E aquelas que são mais simples, né? Facilita, às vezes nem vou no GeoGebra, né? Porque já lembra, né? O que nós tínhamos feito antes. Então, primeiro, superfície esférica. Deixa eu ver se eu estou compartilhando legalzinho aí com vocês. Tá legal aqui. Eu fico meio preocupado nisso. Então, vamos lá. Superfície esférica, né? Se você lembrar no R2, e isso é super importante, né? No R2, nós temos uma circunferência. Como que é no R2? No R2, a circunferência é assim, ó, né? R ao quadrado. Isso aqui é, né, no R2. Isso aqui é no R2. Ok? No R3, dá uma olhada. Né? Vocês estão vendo ali que é muito semelhante à equação, né? Onde R é o raio da superfície esférica agora, né? Só que aparece o quê? O Z ao quadrado aqui. Aparece o Z ao quadrado, tá? Olhando aqui, vocês estão vendo várias superfícies esféricas onde o R é diferente, ó. Está vendo aqui, ó, o R ao quadrado dá 1, portanto, o R vale 1. O R ao quadrado dá 4, então o R é 2, né? Aqui o R é 3. Então, neste caso aqui, né, é a superfície esférica mais interna, está em roxo ali, né? O raio vale 1. Esta daqui é a superfície esférica amarela, né? Vale 2 o raio, e esta daqui vale 3. Por quê? 3 ao quadrado dá 9, né? Estou tirando justamente dessa estrutura, né, que a gente está vendo, que nós vimos, né, bastante lá no R2, que lá na circunferência aparece justamente R ao quadrado na circunferência. Aqui é uma superfície esférica, ou seja, eu estou falando a casca esférica, tá? Não estou falando de uma esfera maciça, porque aí se você falar da parte interna, que é a esfera maciça, né? Aí você vai ter que colocar aquilo que eu já fiz lá na circunferência, vocês devem lembrar, né? Menor igual, né? Lembra? Tinha um menor igual, né? Que é a parte interna, né? Então, se eu pegar a parte interna, só vou fazer essa colocação, né? Então, se eu quero a parte interna, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor e igual a r ao quadrado. Isso daqui é uma esfera maciça, ó. Essa é a equação de esfera maciça, onde entra a parte interna da esfera também. Agora, superfície esférica só tem o igual, só tem o igual, ok? Então, lembre que eu fiz isso, né? A mesma discussão eu fiz lá para a circunferência. Aí eu falei, ó, o círculo, vocês lembram? Né? Vocês lembram? O círculo, né? Por isso que é importante rever, às vezes, essas aulas, né? Eu discuti o círculo com vocês, né? Onde entrava o menor igual, né? Menor igual a R ao quadrado. Então, tem todo esse detalhamento. Agora, uma outra maneira que eu também mostrei foi a semicircunferência em que aparecia a raiz quadrada, lembra? Metade da figura, eu comentei agora, né? Você isola uma das variáveis, né? E extrai a raiz. Por quê? Porque todas estão ao quadrado, né? Para isolar, você vai ter que extrair a raiz, tá? Então, todas as variáveis estão ao quadrado, né? E essa superfície esférica, ela está centrada na origem. O centro de todas as superfícies esféricas aqui é a origem. Ah, ela pode deslocar? Pode, com certeza se deslocar da origem, né? Daqui a pouco eu vou até mostrar um exemplozinho aí para vocês perceberem isso. Então, vamos lá. Então, isolando uma das variáveis, adivinha qual que eu vou isolar, né? Vou isolar z. Né? Se eu isolar z aqui, ó, ou seja, x ao quadrado vai passar para o outro lado, z também, né? Z não, o x e o y ao quadrado. Né? Aí nós podemos isolar, né, de fato, uma das variáveis. Deixa eu apagar aqui, que senão fica muito comentário, fica muito poluído a tela, né? E às vezes eu estou querendo destacar só alguma coisa, né? Aqui eu já falei, também vou apagar, né? Por isso que tem que assistir aquelas aulas em que eu discuti, né, circunferência, né? Semana passada, né, basicamente falei isso, né? Então, a aula da semana passada.
E aí eu falei, né, mostrei dinâmica, de que menor ou igual vai ser justamente o círculo, né? Então, neste caso aqui, né, neste caso, eu estou isolando o z. Então, coloquei z igual, passo o x quadrado para a direita, o y quadrado para a direita, eles trocam de sinal aqui, né? Ficam aqui, ó, participando dessa subtração. Tá ok? Agora eu vou extrair a raiz, né? Então, acompanha aqui, né? Extrai a raiz. Se eu extrair a raiz, lembra, né? Raiz quadrada, quando você extrai, tem a parte positiva e a parte negativa, que está aqui, ó. Então, você vai ter duas calotas, né? Duas calotas. A parte superior da esfera, né? Da superfície esférica, né? E a parte inferior. Note que isso daqui está embaixo, né? Esse outro aqui está embaixo. Então, a parte de baixo, você tem que usar justamente o sinal negativo na frente da raiz. E o positivo na parte de cima, calota superior, calota inferior. E essa equação aqui, essa relação, aliás, de fato, essa relação é uma função. Tanto esta quanto esta eu descrevi como f de xy. Isso aqui é função, tá? Enquanto outras situações, por exemplo, esta daqui, ó, calota lateral, não é função. Ah, professor, o senhor já falou esse negócio de função e o que não é função é equação. Por quê? Porque se você pegar o eixo Z e sempre pega o eixo Z como referência, né, e traçar uma linha paralela ao eixo Z, se ela cortar duas vezes a figura, se cortar duas vezes, não é uma função. Se cortar uma vez só, é. Por exemplo, neste caso aqui, ó, de novo o eixo... Opa, pessoal, deixa eu... Errei aqui. Né? Vou mostrar aqui, né? Se eu pegar uma reta e descer aqui, ela toca na fura, né? A superfície esférica e só fura uma vez. Então, isso aqui é uma função. Mesma coisa este aqui, né? Se eu traçar, ele toca uma vez a superfície e não fura mais. Se furou mais de uma vez, não é função, tá? Então, isso para ir complementando toda essa discussão aí das funções no R3, né? As funções no R3. Tá ok? Então tá aí a superfície esférica, né? Sendo constituída. As relações podem ser diferentes dessa daqui? Sim, são diferentes. Pode aparecer situações bem diferentes disso. Né? Tanto que eu só vou fazer isso rapidamente lá no GeoGebra. Né? Aqui vai ficar muito poluído, mas é só para colocar essa questão de como a gente pode estar vendo as equações de uma esfera. Né? Como eu estou falando muito hoje. Bom, sempre falo muito, né? Tem como. Pessoal, né? A esfera na arquitetura, né? Eu coloquei algumas coisinhas assim, né? Para ter um contexto também dentro dos cursos, né? De arquitetura, aqui de fato também engenharia civil, né? Aqui outro belo desenvolvimento aí do uso da esfera, né? Na verdade é uma superfície esférica em que eles usaram um lago, né, para refletir a parte de baixo. É um lago que tem ali, tá? De tal maneira, eles conseguiram construir o formato do olho aqui, né? Usando um pedacinho, né, da esfera. Não chega a ser nem metade da esfera aqui, é um pedacinho. E com isso, eles simularam, né, de maneira engenhosa, né, o globo ocular, né? Só os olhos com as suas pálpebras, né? Tanto superior e inferior, né? Então, aí está uma estrutura arquitetônica bem interessante, né? Então, foi feita essa figura, né? Justamente desta forma, para refletir no lago, né? Que está logo abaixo. E a localização aqui é na Espanha, né? Bom, aqui deixa eu fazer um pouquinho só lá no GeoGebra, né? Porque aí a gente já vai dar uma parada. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, né? Para descansar. E aí, na volta, eu falo, né, sobre a figura da esfera no GeoGebra, né? E aí eu vou, de fato, pegar e ampliar essa discussão sobre a esfera no GeoGebra, tá? Para vocês já terem uma experiência maior. Então, vamos fazer um intervalinho, dar uma parada aí, né? Principalmente aqui minha garganta já está doendo, né? Voltaremos sempre 20 minutinhos, né? E nesse momento, infelizmente, eu saio um pouquinho aqui. Se alguém chegar e quiser entrar, não estou aqui no computador, porque eu levanto um pouquinho para descansar, né? Então, voltaremos às 10h05, né? Às 10h05,
E aí eu vou falar da esfera, né, terminal da esfera, da elipse, né, e outras cônicas que eu já tinha, né, o paraboloide, né, depois o elipsoide, né. Como eu falei, deve sobrar ainda alguma coisinha mínima para a semana que vem, mínima, mínima, mínima. Por isso que, de certa maneira, eu fiquei preocupado e coloquei a lista de exercícios para ser entregue ainda até semana que vem, mas coisa mínima, que deve sobrar para a semana que vem. Vamos já entrar na curva de nível semana que vem. Então, vamos lá, já estou colocando aqui, né, justamente a parada nossa, né? Vou parar de gravar,